Opa, Bom dia. Eduardo, Pode bom falar. dia. Você mandou a sua última aula no grupo? Cara, não lembro não, mas eu posso enviar, não tem problema. Quer que Tem eu... como YouTube Oi? lá, você falou? É, Fala. a aula gravada. Não lembro não, cara. Porque eu mandei tanta coisa, velho. Nossa, eu tô quase mandando pro inferno, mas assim, eu dou uma olhadinha e subo lá caso eu não tenha enviado. Fica tranquilo. Beleza, é que eu acabei tendo que sair mais cedo. Fica sossegado. Se eu não subir lá, eu subo. Fica sossegado. Eu vejo isso hoje ainda. Nossa, não, tranquilo. Quantas pessoas tem aqui? Vamos lá. São 6. Tá faltando bastante gente. Bom, bora lá. Que quando cair a conexão, pessoal, aí eu mando outro link para vocês, beleza? Gravando, então vamos lá. Todo mundo enxerga bem a lousa aí? Sim, Isso. pouco. O áudio, Puder. fazendo um favor, para responder, porque como eu estou longe eu estou um pouquinho mais longe do computador, aí para a gente ter uma comunicação mais rápida. Então, Beleza. na aula passada, eu falei para vocês assim que eu vou passar para vocês aquilo que é essencial para o vestibular, certo? E eu já estou passando as moléculas, parte geométrica, certo? Junto com polaridade, certo? Das moléculas e... Peraí, tá. Junto com as polaridades de moléculas e as suas geometrias, tá? Na aula anterior, eu passei para vocês as moléculas diatômicas. Lembrando que elas faziam as ligações entre elas. Caso os elementos fossem iguais, a molécula as moléculas seriam apolares, e se os elementos forem diferentes, as moléculas seriam polares. E se eu não me engano, eu terminei falando da molécula do nitrogênio, certo? Ou foi do HCl? Acho que foi do nitrogênio, certo? Então eu vou dar continuação, certo? Então agora eu vou fazer do HCl. O H, eu vou colocar para vocês aqui, ó. Deixa eu só fazer uma pergunta. A luz aqui está atrapalhando? Sim, nesse ponto, sim. Tá? Mas se você não escrever daí, vai dar para ver normal. Vê se fica melhor. Sim, Melhorou? deu uma melhorada. Então, beleza. Vamos lá. O H, ó, ele está na coluna 1 ou 1A. E o Cl, ele está na coluna 17 ou 7A. Ok? O que isso significa? Significa, eu vou montar a molécula do HCl. Significa que o H, ele tem um elétron só na camada de valência dele e o Cl, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ó, 7A, 7 elétrons, ou lembra, se for 17, tira o 1 da frente, o que sobrar é o número de elétrons de valência. Ok? Agora, o que vai acontecer aqui? O H, ele tem a ideia, ele quer ficar igual ao hélio, que eu havia comentado na semana passada, e ele fala assim para o cloro, ó, eu quero ficar igual ao hélio. E o cloro fala, eu quero ficar igual o argônio, né? E aí, ele fala assim, bom, eu tenho, o hidrogênio fala, eu tenho um elétron para compartilhar. Aí o cloro fala, mas se eu compartilhar um também, eu fico igual ao argônio. Então vamos juntar a fome e a vontade de comer. Olha aqui, ó. Houve um compartilhamento eletrônico aqui. Ok? E lembram, cada compartilhamento eletrônico a gente representa por um tracinho. Agora, os elementos aqui são diferentes. Ok? Se os elementos são diferentes, ó,
elementos diferentes, a molécula é polar. Como ela só tem 2 átomos, a geometria é linear, sempre. Todas as moléculas com 2 átomos têm geometria linear. Aí você fala, tudo bem, ela é polar, mas onde estão os polos? Então, vamos lá. Gente, na tabela periódica, presta bastante atenção. Quanto mais para cima e mais para a direita, ou seja, lá perto, tirando os gases nobres, os elementos que estão próximos a ele, eu tenho os elementos mais eletronegativos da tabela. O que é eletronegatividade? Eletronegatividade é um cabo de guerra, certo? Os caras estão compartilhando elétrons. Então, eles estão compartilhando aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eles estão compartilhando os elétrons aqui. Se eles têm a mesma força para puxar o elétron para cá e para cá, a nuvem não sai do lugar. Agora, no caso do HCl aqui, o cloro ele está lá para cima e do lado direito. Ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o que ele vai fazer? Ele puxa a nuvem com mais força. Toda a nuvem vai ficar deslocada mais perto do cloro do que do hidrogênio. Então, o cara que é mais eletronegativo ou que ganha o cabo de guerra, ele vai ficar com o polo negativo. E o outro lado vai ficar com o polo positivo. E é justamente por possuir essa polaridade que ele consegue dissolver em água. Certo? Então, você pensa assim, poxa, se o cara, por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, eles dissolvem em água? Teoricamente, não. Ok? Por quê? Porque eles são apolares. Entra nas regrinhas de solubilidade que eu ia falar posteriormente. Vocês têm que lembrar sempre dessa regrinha aqui, ó. Polar dissolve polar. Deixa eu só dar uma ajeitadinha. Apolar dissolve apolar. Então, por exemplo, o nitrogênio, ele é bastante solúvel, por exemplo, em gordura? Sim. Lembra assim, tudo que mistura na água é polar. Então, por exemplo, NaCl é polar, HCl é polar, H2SO4 é polar, tudo que dissolve em água é polar. Tudo que não dissolve em água é apolar. Então, por exemplo, o óleo é apolar, a gasolina é apolar. Então, por exemplo, às vezes você chega numa oficina mecânica, vem o mecânico falando assim para você, ó, o problema é água na gasolina. Não, não é água na gasolina, porque a gasolina e a água não se misturam. Certo? Não tem como. É um jeito, é uma desculpa do cara, ou um jeito diferente dele falar outro problema ali. Beleza? Mas não é água na gasolina. Fiquem tranquilos com isso. Porque a gasolina não dissolve em água. Então, olha só. Se o cara aqui ele é polar, ele vai dissolver em água. Pronto. Tudo bem até aqui? Beleza? Tudo bem. Beleza. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair dessas moléculas que têm 2 átomos e vamos passar para moléculas que têm 3 átomos, ok? Que a gente chama de molécula triatômica. Vou colocar aqui em cima, ó. Moléculas triatômicas. O que seria uma molécula triatômica? Tem 3 átomos. Tem um átomo central e tem 2 átomos ligantes. O que são átomos ligantes? São aqueles átomos que vêm ligados ao átomo central. Tudo bem? Posso apagar isso? É bom, está gravado, depois vocês podem ver, tá? Vou apagar o HCl aqui, ó.
A regra é a mesma do polar e apolar ali, ok? O exemplo que certeza quase que absoluta que vão cobrar de vocês no vestibular. Esse cara aqui, ó. O CO2. Certo? Tratando-se de aquecimento global, muitos programas, principalmente das televisões por assinatura, estão batendo muito nessa tecla, certo? O limite lá do período que tem um, inclusive, acho que é da National Geographic, se eu não me engano, que é 2 graus, o limite sem volta, tá? Que é o aquecimento global em 2 graus Celsius, dali para frente não tem como voltar, certo? Então, o CO2, por ele ser, entre aspas, o vilão do aquecimento global, ele pode e com certeza será cobrado de vocês. Não necessariamente no que eu vou falar aqui agora, porém, ele pode ser cobrado de N maneiras, principalmente em química ambiental. Então, vamos lá. CO2, gente, ó, eu tenho um carbono e 2 oxigênios. O carbono, ele está na coluna 14 ou 4A. Significa que ele tem 4 elétrons na camada de valência. E o oxigênio, ele está na coluna 16 ou 6A. O que significa que ele tem 6 elétrons de valência. Aí você fala assim, poxa, professor, mas e aí? Né? Como que eu vou fazer a ligação, a ordem dos caras? Então, gente, aqui entra um negócio chamado plano de simetria. O que é um plano de simetria? Você vai traçar um plano, pode ser esse plano vertical ou horizontal. Eu vou colocar o vertical aqui. E você vai ter que colocar os elementos de maneira que um lado seja a imagem especular do outro. Ou seja, como se vocês abrissem as mãos, certo? Dessa maneira, e um lado fosse igual ao outro, ok? Então, olha aqui, ó. Nesse caso, se eu colocar o carbono aqui, o oxigênio aqui e o oxigênio aqui, veja, esse lado da molécula não é igual a esse, certo? Agora eu vou mudar. No lugar do oxigênio aqui, eu vou trocar um oxigênio e um carbono de lugar. Ó, coloquei o O, o C e o O. Agora, olha só, esse lado da molécula ficou semelhante a esse aqui, ó. Certo? Ó, esse lado ficou igual a esse. É a imagem de espelho. Certo? Então, aqui, as ligações ficariam, aliás, os ligantes ficariam nessa ordem. Ó. O carbono seria o átomo central, certo? Ó, carbono, ele é o átomo central. Átomo central, caso vocês queiram, não é sempre assim, mas pode levar como uma regrinha. O que aqui, ó, tiver o menor número, normalmente ele é o do centro. Certo? No pezinho dos elementos, aquele que tiver o menor número, normalmente ele é o átomo do centro. E aí, olha o que nós vamos fazer. Eu vou colocar aqui os elétrons do oxigênio. Desse oxigênio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do carbono, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Porque é o número de elétrons que ele tem de valência. O outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, olha só. O carbono tem que fazer 2 ligações. Se ele está na coluna 16 ou 6A, ele faz 2 para ficar com 8. Se o cara está na 17, ele faz 1 para ficar com 8. Se ele está na 15, ele faz 3 para ficar com 8. Certo? Então, vamos ver esse oxigênio. Ó. Ele compartilhou o primeiro par de elétrons com o carbono. Aí, esse oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. E o carbono, 1, 2, 3, 4, 5. Nem o carbono, nem o oxigênio completaram o octeto. Aí, o oxigênio vai compartilhar outro par eletrônico com o mesmo carbono. Certo? O mesmo oxigênio e o carbono vão compartilhar outro par. Agora, olha o oxigênio.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio completou os 8 elétrons de valência. Ok, completou o octeto. Esse carbono, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 2 ligações. Como esse oxigênio faz o mesmo número de ligações que esse, ele vai compartilhar os 2 elétrons do outro lado com o carbono, e ele vai ficar esse O com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o carbono com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo completou o octeto. Ok. Então, como que nós representamos isso aqui? O dupla C dupla O. Certo? E aí, agora, vem a geometria. A geometria é uma parte importante nesse caso aqui. Olha só, pessoal. Olha o átomo central aqui, ó. A pergunta que eu faço para vocês. Esse átomo do centro aqui, depois que ele fez as ligações, sobraram elétrons sem ficarem compartilhados? Ó, ele tinha 4 e compartilhou 4. Sobrou elétron? Que nem, ó, por exemplo, o oxigênio. Ele compartilhou 2, mas sobraram 4 sem compartilhar. O outro oxigênio, ele compartilhou 2, mas sobraram 4 sem compartilhar. O carbono, ele tinha 4 e compartilhou os 4. Sobrou par de elétrons sem compartilhar? Não, não sobrou. Certo? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Não há elétrons não compartilhados. Ok? Quando a molécula tem 3 átomos e o do centro não tem elétrons não compartilhados, nós dizemos que o cara tem uma geometria linear. É uma linha reta isso aqui. Tudo bem? Quando eu passar o da água, que também entra nas triatômicas aqui, vocês vão ver que a água tem uma outra característica. Aí vocês vão saber por que essa daqui é linear. É uma linha reta, essa daqui. Ok? Aí você pergunta, ela é polar ou ela é apolar? Então, presta bastante atenção. Ó. Desse lado do oxigênio, desse lado do carbono aqui, colocando o carbono aqui, ó, como plano de simetria, esse lado aqui, ó, do carbono, tem um oxigênio. E o outro lado do carbono tem outro oxigênio. Como os dois elementos ligantes são iguais, eles possuem a mesma eletronegatividade, ou seja, a mesma força para puxar o cabo de guerra. Então, ó, vejam o exemplo que eu vou passar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a ligação. Nessa ponta aqui, eu tenho um átomo de oxigênio. Nessa outra, eu tenho outro átomo de oxigênio. Esse oxigênio aqui vai puxar a ligação para cá. Esse outro oxigênio aqui vai puxar a ligação para cá. Então, os dois puxando ao mesmo tempo com a mesma força, ó, a nuvem eletrônica sai do lugar? Não sai do lugar, a nuvem eletrônica fica parada. Ó. Um puxa para o seu lado com a mesma intensidade de força. Olha aqui. Ó. Então, a nuvem fica parada. Então, aqui, ó, eu tenho aqui esse oxigênio puxando para cá, e nós vamos chamar isso aqui de... Como que vocês chamam o vetor? V ou U? Mi, no caso? V. V, né? Então, tá bom. Eu tenho esse V1 aqui, ó, puxando para cá, de mesma intensidade que esse vetor puxando para o outro lado. Na soma vetorial, o vetor resultante aqui dá 0, não dá? Sim. Se o vetor resultante dá 0, pessoal, nós temos aqui uma molécula apolar.
Professor, Pode falar. e por exemplo, se fosse outra configuração e não fosse um O, fosse outra coisa e sobrasse mais elétrons, sei lá, para o lado direito, o lado que tivesse mais elétrons seria o negativo? Não, o mais eletronegativo. Você vai olhar para o lado, por exemplo, se aqui fosse um hidrogênio, se aqui fosse um H. O carbono, ele está mais para a esquerda e mais para cima do que o H aqui, que está do outro lado aqui da tabela, certo? O carbono está para cá, então ele ganha do H. O O está mais para a direita do que o carbono, então o O ganha do carbono. Aí o resultante seria para lá. Você vai ver quem é o mais forte, quem puxa a nuvem eletrônica com mais força. Entendi. Mas então isso não tem nada a ver com os elétrons livres que sobram ali? Os elétrons livres do átomo central, eles vão determinar a geometria. Entendi. Se ela é linear, se ela é angular, se ela é piramidal, se ela é trigonal plana, se ela é tetraédrica, e isso é que eles vão determinar. A polaridade é quem puxa mais forte para um lado ou para o outro. Tá. Beleza? Beleza. Agora, o que eu vou fazer com vocês? A mesma coisa, só que eu vou mudar a substância. Ao invés de ser CO2, eu vou colocar H2O. Essa, CO2 e água tem que saber, tá, pessoal? Vamos mudar aqui só o... Ó, o H está na coluna 1 ou 1A. Certo? E o O continua na 16. Agora, vocês vão ver a diferença. Por que que esse é linear e apolar, e esse aqui vai ficar parecido, mas não é linear? Posso apagar aqui, né? Pode. Então, vamos lá. Do mesmo jeito que o gás carbônico, que nós vimos agora aí, nós vamos fazer a água com o mesmo plano de simetria. Entendeu? Ó, com o mesmo plano de simetria. Tá? O cara que tem menos aqui é o que fica no centro. Então, eu tenho um H, um O e um H. Ó, tá vendo? Esse lado igual a esse lado, ó. Certo? Agora, olha o que eu vou fazer. Colocar aqui, ó, um elétron de valência para o H, porque ele está na coluna 1, os dois Hs aqui. E o O, 6 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o H vai compartilhar um elétron com o O. Então, esse H já ficou com 2, completou, o octeto ficou igual ao L. E o O ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, o O precisa compartilhar mais um. E o H aqui precisa compartilhar um. Então, ele compartilha aqui, ó. Então, esse H agora está com 2 e o O está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, nós colocaríamos dessa forma, ó. H, O, H. E aqui no átomo central, se vocês olharem, ó, dos 6 elétrons, o O compartilhou apenas 2. O que significa? Significa que aqui no meio, no átomo central, há elétrons não compartilhados. E quando isso acontece, pessoal, certo? Quando há elétrons não compartilhados, eu costumo falar que esses elétrons jogam todos os ligantes para baixo. Mas não precisa necessariamente ser para baixo, né? Pode ser aqui para frente da lousa, para cima, para o lado esquerdo, para o lado direito, lá para dentro da lousa, certo? Então, olha o que vai acontecer, ó. Olha o que esses elétrons fazem, ó. Eles ficam aqui e, ó, angulam as ligações dos hidrogênios, ó. Eu formo aqui um ângulo, certo? Então, nós dizemos que, quando formou esse ângulo, que essa molécula tem uma geometria
Agora, ó, angular. Então, presta atenção. Se no átomo central não há elétrons não compartilhados, não sobrou elétron depois que eu compartilhei, vai ficar todo mundo no mesmo plano. Ou em linha reta, ou num triângulo, ou num quadrado, enfim, todo mundo no mesmo plano. Se sobraram elétrons sem compartilhar, depois que eu compartilhei ainda eu tenho elétrons sobrando, aí esses elétrons vão angular todos os ligantes. Aí eu formo geometrias angulares e piramidais. Certo? Ou pirâmides. Como que eu vou saber a diferença delas? Aqui, a pirâmide, eu tenho que ter mais um átomo ligado aqui. Então, eu tenho 4 átomos na molécula. Certo? E para formar o triângulo plano, eu tenho que ter um no centro e cada ponta do triângulo vai ser um ligante. Que eu vou passar os exemplos aqui ainda, que é o que vocês vão utilizar. Beleza. Água aqui, no caso, agora a gente tem que ver se ela é polar ou apolar. Aí, agora é legal. Fica vendo. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Ó. Entre o H e o O, vou dar uma dica para vocês. Tirando o flúor, o oxigênio ganha o cabo de guerra de todos os outros elementos da tabela periódica. Ok? Então, se tem oxigênio na parada, é ele que vai ganhar o cabo de guerra da nuvem eletrônica. Tranquilo? Certo? Sempre o oxigênio ganha. O único que ganha do oxigênio, o flúor. Tá? Então, olha aqui, ó. Agora, o O aqui ganha do H. Olha aqui, ó. Então, eu tenho aqui o vetor 1, ó. Aqui, o O ganha do H também. Aqui, ó. Esse é o meu vetor 2. E esses dois vetores têm a mesma intensidade, porque é o mesmo O para os dois Hs. E os dois Hs têm a mesma força. Então, o que acontece? É como se vocês fizessem isso daqui, ó. Pegassem alguma coisa e puxassem na sua direção. Olha aqui, ó. Eu tenho os dois Hs aqui. Eu peguei os elétrons e puxei na minha direção. Olha o vetor resultante aqui, ó. Na minha direção. Então, eu tenho aqui, ó. Projeta a paralela, ó. Onde os caras se ligaram, nós temos aqui um vetor resultante diferente de zero. Certo? E se o vetor resultante é diferente de zero, a molécula é polar. Tudo bem? Por isso que eu falei que tudo que é polar dissolve em água. Por quê? Porque a água é polar. Aí você fala, onde ficam os polos? Aqui, ó. Quem ganha o cabo de guerra é sempre o polo negativo. Quem perde o cabo de guerra é sempre o polo positivo. Ok? Tanto é que tem uma experiência simples para fazer. Se vocês tiverem um bastãozinho de teflon, né, ou um bastãozinho plástico, pega a lã de preferência e atrita bem esse bastãozinho. Atrita muito bem. Na torneira lá das pias das casas de vocês, você vai deixar correr um fiozinho contínuo, bem fininho de água. E aí você atrita esse bastãozinho, certo? Vai atritando com a lã ou com... Quanto mais parecido com a lã, flanela, melhor. Aí você encosta perto daquele fiozinho de água, o fiozinho de água ele vai desviar em direção ao bastão, depois ele volta ao curso normal. Por que ele desviou? Porque você criou carga elétrica aqui e no momento em que a água está passando, as cargas opostas se direcionam para aquele campo elétrico, depois elas voltam a restabelecer as forças intermoleculares. Tudo bem? Então, lembra, não tem elétron sobrando no átomo central. Todo mundo na mesma linha ou plano.
Tem elétron sobrando no átomo central. O cara angula todo mundo. Todos os ligantes são angulados. Ok? Nesse caso, só tem 2, então ela é angular. No caso de 3, ele fica mais ou menos assim, ó, tridimensionalmente dizendo. Então, é uma pirâmide com 3 vértices de base. Uma pirâmide trigonal ou piramidal. Nós vamos ver isso ainda. Até aqui, foi tranquilo? Porque é bastante informação. Sim, tranquilo. Tranquilo. Então, beleza. Então, ó, o que vocês têm que lembrar? Água e CO2 é obrigatório lembrar lá no vestibular. Ok? O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou para moléculas com 4 átomos. Então, nós vamos para moléculas tetraatômicas. Tetraatômicas. Ok? Opa, atômicas. Ok. Ou seja, são 4 átomos. Então, se tem um central, os outros 3 átomos, para completar os 4, são ligantes. Então, vamos lá. Vou passar um exemplo legal para vocês aqui. E os que mais são usados em vestibular. Ó, eu vou começar com o BH3. É o borano, ou trihidreto de boro. Só que aqui, gente, tem uma coisa legal ou importante para vocês lembrarem. O trihidreto de boro ou o borano, no boro, o boro, aliás, ele não estabiliza com 8 elétrons, ele é uma exceção. Ele estabiliza com 6 elétrons. Ok? Então, o boro, ele sempre vai fazer 3 ligações covalentes. Porque ele tem 3 elétrons na camada de valência. Ó, o boro está na coluna 13 ou 3A. E o H, coluna 1 ou 1A. Beleza? Então, assim, como que nós vamos fazer? Eu vou colocar o quem tem menos aqui é o central, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, o B. Aí eu vou colocar, para ficar simétrico, ó, um H aqui e um H aqui. O B, com os 3 elétrons que ele tem na camada de valência, e cada H com o seu elétron de valência. Ó, o B tem 3 de valência e o H tem 1. Então, ó, o B e o H compartilham aqui, aqui e aqui. Lembrem que o B estabiliza com 6 elétrons e não com 8. Então, nesse caso aqui, no B, não há elétrons não compartilhados. Beleza? Então, o que eu falei para vocês agora há pouco? Se não tem elétron sobrando no átomo central, fica todo mundo no mesmo plano. Vocês vão formar triângulos planos ou quadrados. Certo? Todo mundo que fica no mesmo plano, pessoal, é assim, ó. Ou é uma linha reta. Quando eu disser mesmo plano, entendam. Linha reta, triângulos, certo? E quadrados. Quadrados planos. Certo? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? E representamos assim, né? H, B, H, H. Como ele não tem elétrons no átomo central, elétrons sobrando,
ele vai formar aqui, ele vai deixar todo mundo no mesmo plano, como se fosse todo mundo no plano da lousa. Aí vem a parte interessante. Ó, eles vão ficar no plano da lousa. Só que vocês não podem esquecer que isso aqui é uma bolinha. Tem uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. Só que essas bolinhas são iguais. A gente sabe que na natureza os iguais se repelem. Então, os átomos de hidrogênio vão começar a se repelir. Eles vão se repelir até eles encontrarem um ponto em que as forças de repulsão não agem mais com intensidade. Elas adquirem um equilíbrio. E isso aqui adquire esse equilíbrio aqui, ó. O B, o H, o H, o H. Ó, isso aqui, ó, lembra um triângulo plano, ó. Certo ou não? Se lembra um triângulo plano, nós dizemos que essa aqui tem geometria trigonal plana. Certo? Um triângulo plano. Alguns vestibulares colocam só trigonal. Certo? Mas quando a gente vai para os alcanos, se você observar o ciclo propano, por exemplo, os carbonos estão em planos diferentes e é um triângulo. Então, por isso que eu prefiro colocar trigonal plana. Aqui vem uma manha para vocês. Olha que delícia, ó. Se os ligantes forem iguais, a molécula é apolar. Se os ligantes forem diferentes, a molécula é polar. Não foge disso. Então, por exemplo, Professor, pode falar. essa angulação que você explicou, também é tipo o triatômico que você tinha dito, que quando do meio não sobra elétrons, ele fica assim? Quando são três átomos, tipo assim, ó, quando são três átomos, se o do meio não tiver elétron sobrando, ele vai deixar todo mundo no mesmo plano, ou seja, em linha reta. Certo? Se ele tiver o elétron não compartilhado, ao invés de deixar em linha reta, ele manda todo mundo para baixo. Eu falo para baixo, mas tridimensionalmente pode ser em qualquer direção, certo? Então, Sim. ele tá aqui, ó. Sobrou elétron aqui no centro, ele faz isso aqui, ó. Ele joga todo mundo para baixo, ó. Entendi Certo? do triatômico. É que eu tô perguntando se nesse caso, quando tem 4, a angulação muda caso do meio sobre elétrons. Sim, você está falando o valor do ângulo? Sim. Sim, o valor do ângulo muda. Muda sim. Mas isso depende se sobrar elétron ou não no central. Isso. Aqui, por exemplo, ó, esse tipo de geometria aqui, a angulação é de 120 graus. Certo? Entendi.